O Milei teve uma derrota séria no Congresso que acabou inviabilizando seu projeto de lei ônibus. A Argentina está praticamente ingovernável, porque o presidente, em vez de procurar algum tipo de conciliação com o Congresso, chamou a maioria dos deputados que votaram contra o seu projeto de traidores e de delinquentes, queimando todas as pontes. Ele não deveria se espelhar no modelo do Lula aqui no Brasil, que tem a mesma minoria que tem no Congresso, no entanto, consegue governar e desarmar os espíritos. Mas não, para Milei, Lula é um corrupto, é um comunista, logicamente que acreditando na Lava Jato e na transparência internacional. Proporcionalmente, o Lula tem a mesma desproporção de sua bancada, o PT, e até dos aliados, em relação ao total de parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. O Lula tem 70 deputados do PT, mais uns 70 ou 80 da oposição de esquerda. O resto não, o resto dos 512 deputados são todos homens conservadores, para não dizer de direita. Mas mesmo assim o Lula consegue, de alguma maneira, conviver, governar e desarmar os espíritos. E mesmo o Lula, que teria todas as razões para se rebelar contra a direita e contra todo aquele esquemão de Lava Jato, que também incluía o Supremo na época, que o mandou para a prisão e ficou lá 580 dias preso. E preso com base em alegações, em denúncias fajutas, como agora demonstra o ministro do Supremo, Toffoli, no seu arrazoado contra as multas, as chamadas rachadinhas das multas aplicadas às grandes empresas no Brasil, por causa justamente dessa união da Lava Jato com a transparência internacional, que é como diz o ministro, uma ONG, uma organização não governamental alienígena, com sede em Berlim, na Alemanha. Mas voltemos ao Milei. O Milei perdeu feio no Congresso, na primeira grande votação decisiva do Congresso, depois de uma maratona, inclusive de diálogo da Casa Rosada com os principais representantes, tanto da Câmara quanto do Senado argentino. Não obstante, o presidente resolveu, em meio daquela batalha, ir para Israel e fazer o que em Israel? Ir lá para o Muro das Lamentações. E de lá, como está aqui essa foto dele, retratada no jornal oposicionista, página 12, dizendo: Milei sem lei. E é lá que ele é surpreendido com essa derrota no Congresso, porque deixou lá uma equipe de amadores que não tinha o menor traquejo para lidar com aquelas complexidades de relações com os políticos, e acabou afundando aquele seu projeto de lei chamado ônibus, que agora volta às comissões, ou seja, a estaca zero, porque antes tinha até obtido a aprovação da Câmara para, em termos gerais, do projeto de uma forma geral, menos aquela parte que estava em discussão. Foi quando tudo começou, porque eles se embaralharam de tal forma que estariam perdendo o projeto. Por causa da intransigência desses negociadores, o projeto poderia sofrer ali mesmo uma rejeição absoluta, uma rejeição da Câmara. E para evitar que isso acontecesse,
o governo preferiu que o projeto voltasse às comissões, ou seja, à estaca zero. O resultado de tudo isso é que lá na Argentina o governo estava se utilizando de dois processos legislativos para dar base legal ao seu projeto. O primeiro, aquele decretaço, não é? Que foi em grande parte bloqueado pela justiça, e um projeto ônibus que acabou caindo na Câmara dos Deputados. E agora o governo e o país se encontram praticamente sem lei e, pior que isso, sem diálogo com o Congresso. O presidente fica lá de Israel mandando tweets ameaçadores, com recadinhos de que vai convocar plebiscito, enquanto os aumentos continuam cada vez mais bravos na Argentina e a população sofre, principalmente a população mais pobre, que depende dos restaurantes comunitários. São mais de 400 restaurantes comunitários na Argentina que dão comida lá a preço simbólico. Só que esse governo do Milei é tão atrapalhado que já cortou grande parte das verbas para esses restaurantes. Por quê? Porque diz que essas verbas estavam sendo mal utilizadas pelos administradores desses restaurantes, que seriam patrocinados pelas organizações sindicais. E agora o governo apela para algumas igrejas fazer o mesmo, fazer essa intermediação. E enquanto isso não acontece, os restaurantes vão ficando sem dinheiro e sem comida. Mas o presidente não se emenda. Olha aqui o que ele faz. Leais e traidores. Os tweets furiosos de Javier Milei depois da queda da lei ônibus. Isso é o jornal, página 12, esse jornal oposicionista. Em Israel, o mandatário compartilhou em suas redes sociais escraches com nomes e fotos dos legisladores que colocaram um freio no seu megaprojeto. Além disso, acusou os deputados de ser um conjunto de delinquentes que querem uma Argentina pior e os culpou por uma queda nos bônus do país no exterior. Ou seja, a repercussão já é negativa, não é? Porque ali o capital não quer saber se no governo tem ali um aliado, se aquele aliado é um maluco que não segue regras e não consegue governar, porque o importante é governar, é controlar, administrar o país. Depois do que eles chamam de batacaço da queda da lei de ônibus no Congresso, que teve de voltar às comissões, o presidente Javier Milei não encontrou melhor maneira de reagir à derrota que atacando os que votaram contra o seu projeto. Em diálogo com os periodistas em Israel, qualificou esses deputados de delinquentes e disse que, na sua opinião, aqueles que começaram a desquartizar, ou seja, a esquartejar a lei, foi aquele que deu a ordem de levantar o projeto. Antes havia compartilhado uma lista com os nomes e fotos dos legisladores que decidiram não acompanhar sua iniciativa desreguladora e privatizadora, acusando-os de traidores e extorsionadores.